No vídeo de hoje eu vim compartilhar como é viajar ao exterior sem falar fluentemente inglês, tá? Foi a minha experiência, já realizei algumas viagens, não sou fluente em inglês, então eu vim compartilhar as dificuldades, as desvantagens, dizer como é que é essa experiência no caso e também para dizer que sim, é possível você realizar uma viagem ao exterior sem ser fluente. Mas há controvérsias, então acompanhe o vídeo completo e pode rodar a vinheta. Oi, meu povo! Cá estou para mais um vídeo. Eu me chamo Karen Maiara e seja muito bem-vindo ao canal O Mundo por KM. Vocês devem ter visto aí no início do vídeo o tema que a gente vai conversar hoje. Então é um tema que gera bastante dúvida, gera medo muitas vezes, apreensão. Então eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência nesse caso. Para quem não sabe, eu não sou fluente em inglês, já realizei algumas viagens internacionais, não falava também a língua local, tá? Então eu vim compartilhar quais foram as dificuldades, as desvantagens desse caso e também para dizer, gente, que sim, é muito possível, sim você viajar ao exterior sem falar a língua local ou também aí o inglês fluente, tá? Então vim para te encorajar também caso você tenha esse medo. Aproveita, já se inscreva no canal, já vai deixando o like aí para não esquecer e compartilha aqui comigo nos comentários, tá? Se você já viajou para fora, se você tem esse medo, se você é fluente em inglês, quais foram as suas dificuldades, compartilha aí com a gente as informações também. Beleza? Bora lá então. Então, meu povo, vamos começar do início. Caso você não tenha assistido meus outros vídeos das minhas viagens, tá, ao exterior, que eu compartilhei sobre como foi em cada lugar, vou deixar a playlist aqui, tudo sobre viagem, na descrição, o link. Vai lá assistir também, que vale muito a pena, tem bastante conteúdo, bastante dica, informação, experiência, vale a pena, tá? Então, para quem não viu, eu não realizei tantas viagens ao exterior, eu conheci 3 lugares até o momento, mas já deu para sentir na pele aí como é vivenciar essa experiência, tá? Então, o primeiro lugar que eu fui foi Madrid. Então lá é o espanhol, né, falando aí da questão da língua local. O segundo lugar que eu fui foi Paris, lá é o francês. E o terceiro foi no Chile, lá também é o espanhol chileno. Assim, questão de espanhol, gente, de Madrid e do Chile. Então cada um tem ali os seus dialetos, as suas gírias, então acaba mudando um pouquinho, tá? Mas no geral é o espanhol. Então eu tive experiência aí com o espanhol e com o francês. E assim, gente, com o inglês também, que vamos dizer, é a base aí, né, para todos os países se comunicarem. Então assim, gente, é muito possível sim você viajar ao exterior, tá? Pelo menos aí dizendo nos lugares que eu fui, eu posso afirmar, é muito possível você ir, você aproveitar a viagem, fazer o que você tem vontade, conhecer os pontos turísticos, enfim, é possível sim, tá? Mas acredito que se você tem pelo menos a fluência em inglês, te facilita muitos pontos e você acaba, acho que, vivenciando mais o lugar que você tá, a cidade, país, enfim, tá? Por quê? Você acaba evitando alguns perrengues. Para quem não assistiu meu vídeo aí, muitos dos perrengues também foram por conta da língua. E você acaba interagindo melhor com as pessoas, né? Porque quando você não fala a língua local e você não tem o inglês aí como base de comunicação, você muita coisa tem que fazer na mímica e tem que ficar entendida aí entre as entrelinhas, vamos dizer assim. Então você deixa, vou falar no meu caso, às vezes por vergonha, por dificuldade de comunicar. Então, às vezes, você deixa de conversar, de trocar experiências, de conhecer outras pessoas, de fazer, pedir, comprar alguma coisa pela vergonha, pelo medo, de não entender o que a pessoa vai te fazer e não ter o inglês fluente aí para recorrer,
né? Porque a gente sabe, em todo lugar que você vai, a ideia é você tentar pelo menos um pouco se comunicar com a língua local, mas não deu, parte pro inglês, né? Porque lá fora, não é como no Brasil, que eu acho que boa parte, a maior parte da população não fala inglês. Lá para eles é normal o pessoal ter a sua língua e ter um inglês fluente. Então, muitas vezes você não sabe falar a língua deles ali, mas aí vocês partem aí pro inglês para se comunicar. E quando você não tem isso, eu acho que é uma barreira, é um medo e uma vergonha, vamos assim dizer, que você acaba tendo que enfrentar em algumas situações, ou você acaba deixando de lado por conta disso, tá? Um exemplo, pode ser bobo, mas é o que aconteceu. Lá eu amo Subway. E lá fora tem. Só que eu deixei de ir, eu deixei de comer na Subway porque eu não ia saber explicar. Você tem que pedir os itens lá separado para montar o seu lanche. Eu não ia saber explicar e dizer qual item que eu tinha, e por medo da pessoa me fazer uma pergunta, eu não entender, a gente ficar naquela e o negócio não fluir. Então foi um exemplo de coisas que eu deixei de fazer porque eu não falava a língua e muito menos o inglês fluente para pedir o que eu queria, tá? Então isso acontece muito quando você não tem a base aí de um inglês fluente, tá? Então você às vezes deixa de entender o lugar, placas explicativas do ponto turístico. Então a maioria lá tem a língua do lugar e tem o inglês. Então às vezes ali conta a história do lugar, conta o que significa, data, informações muito relevantes para sua viagem, para o conhecimento, e você deixa de ter isso porque você não tem essa base. Nem todo mundo é disposto, por mais que, pelo menos nos lugares que eu fui, o pessoal tá muito acostumado com turista, né? Então, eles têm uma disposição a mais ali para entender o que você está falando, para entender a sua mímica, para ter paciência. Mas não é todo lugar. Por exemplo, em Paris, no mercado que eu fui comprar lá itens para comer à noite, comprei macarrão congelado, enfim, itens de mercado. E no caixa, a moça perguntou várias vezes uma coisa em francês, no caso, e eu não entendi. Ela passou para o inglês, eu continuei sem entender. Tanto que ela desistiu depois que eu fiquei pensando na cena de tudo, e também pelo gesto que ela fez, que eu fui entender que ela tava me oferecendo aquelas sacolinhas tipo bolsinha, sabe, que tem aqui no Brasil também? Em vez de ser a plástica, tem a outra. Ela tava me oferecendo daquela, tipo, ela desistiu de tentar me explicar, de me fazer entender, ela passou a sacolinha no caixa pra eu pagar e levar. Então são situações assim que às vezes você acaba passando por não falar a língua local e para não ter o inglês aí como base. Então, minha gente, no contexto geral aí, tá? Dá sim para viajar, não deixe de viajar porque você não tem inglês, porque você não fala a língua local, não deixe de ir por conta disso, dá sim para você aproveitar. Se planeje o máximo possível, faça o seu planejamento, vê roteiro, rota, para não ter às vezes que perguntar, pedir informação, que é aí que vai entrar a dificuldade, tá? Mas eu falo isso até para mim, eu preciso estudar, me dedicar um pouco mais a ter uma base melhor de inglês para poder me virar melhor lá fora, para poder vivenciar mais o lugar, tá? Senão você acaba tendo essa barreira e dificultando essa vivência no local que você vai. Então, acredito que sim, o inglês é muito importante, mas também não é uma barreira e não é um impeditivo para você realizar a sua viagem ao exterior, tá bom? Então, minha gente, é isso por hoje. Nesse vídeo, espero ter ajudado, compartilhado, te encorajado tanto a estudar inglês, que eu preciso me encorajar, preciso me cobrar nisso, mas também a viajar. E como eu já disse, é um investimento para você, é maravilhoso, só agrega, só acrescenta na sua vida, a gente só cresce e aprende mais com essas experiências, tá? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha aqui comigo a sua experiência nos comentários, eu leio e respondo tudo, e até o próximo vídeo, meu povo! Tchau!